Opa, galera! Mais uma edição do Papo sobre HQ. E o programa de hoje está muito especial. Vamos conversar com Felipe Fogosi. Isso, ele mesmo. Grande ator que já passou pela Rede Globo, pela Rede Record. E faz um trabalho muito bacana com roteiros de história em quadrinhos. Você não sabia? Então, vem comigo, vamos conversar com ele. Opa, galera! Boa noite, mais um Papo sobre HQ, e hoje a gente tem aqui a presença do Felipe Fogosi, grande ator aí, conhecidíssimo, e que faz um trabalho muito bacana com HQ. Se você não sabia disso, agora, nesses próximos minutos aí, a gente vai conversar bastante com o Felipe e vamos conhecer todo o trabalho dele, que não é pequeno não, hein? Já tem algumas HQs publicadas aí. Boa noite, Felipe. Bem-vindo aí ao programa. Obrigado por você ter aceitado participar aí, cara. Boa noite para todo mundo. Eu que agradeço, Cássio, obrigado pelo convite. É muito bacana a gente poder falar de quadrinho aí e, né, como você disse, de repente, para o pessoal que não me conhece ou não conhece o meu trabalho com HQ, né, apresentar, mostrar para o pessoal aí o que eu tenho feito nos últimos anos aí com quadrinho, né? Putz, legal, é isso aí. Galera, eu conheci o trabalho do Felipe num festival Guia dos Quadrinhos aqui em São Paulo, faz uns 3 anos mais ou menos. Comprei lá 2 HQs com ele, o Comunhão e o Aurora, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E olha, tem muita coisa lançada depois, e tem um projeto que acabou de terminar lá no Catarse e já está estourando aí para quem conseguiu apoiar. Vai estar recebendo em breve, e quem não conseguiu, o Felipe vai falar também para a gente como é que a gente faz para conseguir essas HQs aí. Mas antes disso, Felipe, conta para a gente, assim, como que você começou a curtir quadrinhos, da onde que vem isso? Se foi de pequenos, depois que você começou a ler? Conta um pouquinho pra gente a sua paixão pelos quadrinhos, cara. Então, foi exatamente isso, né? Meu pai já era leitor, né, de quadrinho, e quando eu cresci, entre os anos 70 e os anos 80, né, já sou um pouco velho aí, ele começou a me dar. Eu não era ainda nem alfabetizado quando ele já me... Né, a gente ia na banca, na época, era só na banca comprar o gibi, o formatinho, né? Então, o primeiro era muito Mickey, Pato Donald, né, o Tio Patinhas, e a Turma da Mônica, e daí tinha os heróis também na época ainda, alguns na RGE, outros na Ebal. Mas daí eu peguei toda a fase também na Abril, né, que tinha Super Aventuras Marvel, tudo isso. Por alguns anos eu pedi de aniversário a assinatura, né, dos quadrinhos, que na época não tinha essa coisa de Marvel e DC, vinha tudo junto num pacote só, né? E depois peguei também, quando começou a vir no Brasil, e foi mais ou menos concomitante com lá nos Estados Unidos, quando começou a surgir as graphic novels. Então eu comprei o Cavaleiro das Trevas na banca, comprei Piada Mortal, Rocketeer, Crash, Orquídea Negra, enfim, né? E daí então foi literalmente assim, da minha infância inteira, né? Também li Asterix, né? Também li a Garfield na época, Calvin, né? Lia Circo, Circo, uma publicação nacional, né? Mais alternativa, Chiclete com Banana, enfim, Mad, né? Tudo isso, né, ali dos anos 80 eu peguei. E daí, mais ou menos com uns 15 anos, assim, aí eu dei uma parada de ler, até porque foi uma fase que eu não estava com muita grana, né? Eu dei uma segurada e depois, assim, retornei, né? Mas o que a minha história, vamos dizer assim, quando eu comecei a fazer quadrinho, é porque eu fiz faculdade de cinema, né? Cheguei até a estudar 2 anos lá fora, em Los Angeles, me especializando em roteiro, e claro que cinema é muito caro, então a alternativa que eu encontrei foi adaptar
os roteiros que eu tinha escrito para quadrinho, né? A primeira vez que eu pensei em fazer isso foi em 2009, né? Eu já tinha um monte de filme aí que era adaptação de quadrinho. Falei, poxa, todo mundo está bebendo no quadrinho para fazer, né, fazer audiovisual, fazer, né, seriado, fazer filme. Por que eu não faço o contrário, né? Só que ainda naquela época, em 2009, não tinha, por exemplo, financiamento coletivo, você não tinha grandes eventos como a CCXP, por exemplo, né? Então, eu ainda demorou um pouquinho, daí em 2014 foi quando que daí já tinha, né, crowdfunding, já era uma ferramenta que existia, que daí eu, né, lancei o crowdfunding do Aurora, que foi o primeiro que eu lancei, né? E daí, quer dizer, a campanha foi em 2014, eu lancei em 2015, né? Demorou mais ou menos um ano de produção aí, e foi o primeiro que eu lancei que, né, o pessoal gostou muito, né, até hoje. Sensacional. Então, até hoje, e acabou, né? Acabou virando, vai virar uma trilogia, né? Então, aí, né, para quem já leu o Aurora e depois o Caos, por exemplo, que é a continuação, eu lancei ano passado, né? Foi o lançamento do ano passado, né? Que você, inclusive, participou, virou um dos personagens, né? Exatamente, aí, galera. Pode ver, pode conferir, que foi muito legal, né? Você virou personagem. Mas esse aqui, na verdade, foi o último que eu lancei, né? Que eu lancei ano passado. Aí, em 2017, depois que eu tinha lançado o Aurora, o segundo que eu lancei foi o Comunhão, que aí já é um formato europeu, né? Já dá para ver, eu vou botar aqui né, perto aqui, o Caos é, por exemplo, formato americano e o Comunhão é formato europeu, né? Dá para ver que é bem maior. Mas eu queria fazer alguma coisa diferente no segundo projeto, vamos dizer assim. E, enfim, fiz em preto e branco, é uma história de suspense com terror. Eu fiz em PB, né, para homenagear os quadrinhos dos anos 70 de terror e tal. É uma história também que eu gosto muito. Aí, em 2018, eu lancei Um Outro Dia, né, que é também uma história que eu escrevi como teatro, na verdade. Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura em 2000, né, como teatro, daí de peça de teatro eu adaptei para quadrinho, né? Legal. É uma história que eu gosto demais, né? Você vê aqui capa dura, super bonito. Esse eu lancei em 2018. Então, o Caos eu lancei no passado, 2019. Esse ano, né? Agora se tudo é certo, em novembro, agora a gente está no finalzinho da produção, é o Knock Me Out, que vai ser meu quinto quadrinho, né? Que é uma história que eu gosto muito também. De falar, é uma homenagem aos filmes que eu cresci vendo nos anos 80, ao Rock, Karate Kid, né? Agora o Karate Kid voltou com essa história do Cobra Kai. Voltou com o Cobra Kai, que é bem interessante. Mas esse é um roteiro que eu escrevi em 2004, na verdade, quando eu voltei dessa temporada nos Estados Unidos, eu escrevi antes do Aurora, para você ter uma ideia. Na verdade, foi a primeira história que eu escrevi quando eu voltei dos Estados Unidos e estava na gaveta, que eu falei, não, agora é a hora de tirar o Knock Me Out, assim, tô super feliz, o resultado tá ficando demais, tá muito bonito, assim, eu tô bem, né, o trabalho dos artistas, o traço é do Henrique Pereira e a cor é do Vinícius Townsend, tá ficando incrível, e então eu tô super animado aí com esse próximo lançamento, né, que vai ser agora, espero, né, que eu dê tudo certo para eu conseguir lançar em novembro, se não comecinho de dezembro no máximo, tá estourando, porque né, vai ter a gráfica e tudo, eles ainda estão, eu acho que são 144 páginas de arte, ele me entregou, o Henrique me entregou a 129, tá? Então ainda tem algumas paginazinhas, mas vai sair, tá tudo certo. E já estou produzindo, né, a última parte da continuação do Aurora para lançar no que vem. Então vai ser, já estou produzindo. Dessa vez eu preferi nem esperar fazer catarse e tudo. Né, vamos ver. Eu estou participando aí do PROAC, né? Vamos ver se eu consigo, né? Se é selecionado pelo PROAC. Se não for, ano que vem, porque eu primeiro quero entregar, né, o catarse que eu já fiz, né, que é o do Knock Me Out. Então, eu falei, não dá para eu fazer, né, fazer um outro catarse sem ainda ter entregue aquilo que eu acabei de fazer. Então, e eu também não queria esperar, né, porque vão ser 182 páginas de arte. Eu brinco que é o meu
endgame, assim. Eu falei, bom, é o final da história, o final da trilogia, eu não vou economizar página, assim. Então, é realmente uma história grande, né? Então, eu já estou produzindo para dar tempo, né? De conseguir lançar no que vem. Então, vamos ver, né? Se eu agora sai, acho que esse mês ainda o resultado do PROAC, que é um edital do governo, né? Para quadrinho. Vamos ver se eu conseguir o dinheiro de produção com esse edital, beleza, né? Depois eu só faço o lançamento. Se não, ano que vem eu faço um catarse aí, né? Para levantar, né, a grana. Mas eu estou super feliz assim com a história. Eu acho que vai ficar demais, assim, né? E vai fechar uma trilogia muito bacana, assim, né? Então, galera, assim, quem não acompanhou, quem não leu ainda o Aurora e o Caos, cara, assim, é um negócio, é cinema, é cinema. A história envolve trama, envolve organizações secretas, cara, é muito bom. E o Gabriel tem muita coisa ainda para trazer para a gente, né? O personagem. Então, olha, galera, corre aí. Ô, Felipe, como é que a galera que está assistindo aqui faz para pedir essas edições aí com você, cara? Uhum. Bom, primeiro, não compra na Amazon, pessoal, de cara. Não compra na Amazon, porque eu não ganho nada e também vocês não recebem autografado. Então, se vocês comprarem comigo, eu mando com uma dedicatória, né, com o maior carinho. Então, assim, tem duas formas, né, de vocês comprarem pela internet comigo. Uma é na página no Facebook do Aurora HQ, tá? É tudo junto, Aurora HQ, é só procurar lá né? Então eu mando para vocês autografado. Ou pelo meu Instagram também, né? O meu Instagram é @Felipe_Folgosi, então é só mandar uma mensagem no Facebook ou um direct no Instagram e eu passo os detalhes direitinho, mando, né, para todos os estados do Brasil, por carta registrada, chega numa boa. Mando muito para outros países também. Hoje, inclusive, mandei para a Alemanha. A semana passada eu mandei para... Onde que eu mandei? Mandei para a Itália, mandei para... Olha, eu já mandei para a China, já mandei para o Japão, porque agora com o Coronga aí tá, né? Alguns países estão difíceis, né? Mas a Europa já está toda aberta. Mandei para a Suíça também semana passada, mas já mandei para a França, para a Áustria, Portugal, Espanha. A Europa eu acho que eu já mandei para todos os países, claro, né? Brasileiros morando nesses outros países, né? Estados Unidos, Canadá, enfim. Então chega direitinho, né? Bom, então, o Carlinhos, você que está acompanhando aí, eu sei que você acompanha aí de Los Angeles, ó, pode pedir o seu, que o Felipe vai mandar para você aí, cara. E vale a pena, hein, Carlinhos? E para você, que eu sei do seu gosto também, pega o Comunhão que você vai chorar, rapaz. Que é um amigão meu que foi embora para lá e ele adora quadrinhos de terror e tal, PB. Então ele... Carlinhos, pode pedir que o Felipe manda para você, cara. Mando tranquilamente. Já mandei para Los Angeles algumas vezes já. Boa. E o Felipe, você estava comentando aí que você, as primeiras HQs lá, você nem alfabetizado era. Uhum. E na semana passada, a gente teve um papo aqui no TV Calafrio, que, galera, TV Calafrio toda terça, 9h. A gente conversou, eu e o Daniel Sachs, que é o editor das revistas Mestres do Terror e Calafrio, a gente teve um papo muito bacana com o professor Nobu Shinen. Foi um programa com mais de 2 horas, assim, olha, um cara 10, né, conhece tudo de quadrinhos e tal. E uma das coisas que ele comentou é exatamente isso. Ele falou que toda a aula dele, todo o começo de curso dele, a primeira coisa que ele faz e perguntar para os alunos é a seguinte pergunta: qual foi a primeira vez que você teve contato com palavras escritas, com o português escrito? E assim, é batata que 90% das crianças é quadrinhos, e desses 90%, a grande maioria, Maurício de Souza, cara. Mas isso que idade? Então, hoje ele dá aula em universidade, então ele deve estar dando aula aí para a galera de
sei lá, de 20 a 25 anos, por aí. Então, você vê que o Maurício de Souza ainda, né, essa geração de 20 anos ainda... Tomara, então, mas 20 anos, se você pensar, mais ou menos já é, assim, tudo bem que a internet começou em 94, mas não tinha rede social ainda, né? Exatamente. Então, eu penso muito nessa geração agora, que está crescendo agora, então, com essa questão toda de rede social, que a gente sabe que, infelizmente, as bancas estão né, cada vez menos, né? Tem o hábito das pessoas comprarem na banca tem diminuído, né? Então, assim, eu torço, né? Eu fico, espero que sim, né? Que o hábito, e isso é uma das coisas que eu tento fazer, né? Assim, no meu tamaninho aqui, é exatamente divulgar, né? No mercado brasileiro, assim, cada vez mais, né? Eu sei que tem muita gente que, né, me conhece pelo meu trabalho de ator aí, que eu, né, tenho 30 anos de carreira aí, e muitas vezes tem gente que compra de curiosidade, fala assim, eu conheço o cara, sei lá, da novela e tal, vamos ver, né, deixa eu comprar para ver, e acaba gostando, né, muito adulto, inclusive, que nunca tinha lido, né, homem, mulher, enfim, mas eu acho que aqui no Brasil, claro, né, tem uma coisa maior na questão de analfabetismo, né, mas exatamente como o quadrinho funciona como uma ferramenta para tornar isso mais lúdico, né? Eu acho que principalmente para criança, porque, né, óbvio, tem imagens, tem uma narrativa, então às vezes um livro talvez seja um pouco mais difícil para a criança pegar o gosto, apesar que, né, na minha infância tinha aquela coleção toda do Vagalume, aqueles negócios. Vagalume, exatamente, tinha o cachorrinho Simba, tinha um monte de coisa bacana, assim, né, para leitura. Eu lembro, o primeiro livro que eu ganhei, eu tinha exatamente 7 anos, quando eu fui alfabetizado. A minha mãe me deu Robinson Crusoe com a tradução do Monteiro Lobato, eu tenho até hoje o livro, né? Então, eu acho muito importante isso, mas com certeza o quadrinho, ele é uma forma, né? Eu tenho um amigo meu que fala assim, quer manter os filhos longe das drogas, dá quadrinho, né? E o pior é que é verdade, cara. Eu acredito muito nisso. E para menino, né? Hoje você tem, né? Por exemplo, Maurício de Souza é um exemplo, né? De que tanto menina quanto menina gosta, né? E tem muito material bom, né? Já há anos aí, né? Como eu falei, Asterix, enfim, tem muita coisa que é incrível para uma criança, né? Por exemplo, o Asterix, obviamente que não é uma história totalmente infantil, né? Factual, mas é muita coisa histórica, né? Você tem ele viajando, né, para as culturas, né? Ele tem aquela lupa com o mapa da Europa, então já tem alguma coisa de geografia, tem alguma coisa de história, né? Tem vamos dizer assim, um comentário social, né, que eles faziam já de cada cultura, vamos dizer, então, quando, né, dos italianos, dos suíços, dos espanhóis, né, eles já mostravam traços assim culturais através do Asterix, que era muito bacana. Então, eu, né, fico feliz aí de você falar, né, dessa agora, novamente, né, eu penso muito nessa nova geração, sei lá, que está ainda na infância, né, a garotada de 4, 5 anos que está crescendo com a internet, está crescendo com o tablet, com celular, e tudo bem, né, que na nossa época tinha Atari, tinha televisão, mas, sei lá, né, a gente jogava bola também, ia brincar na rua, de esconde-esconde, ia brincar de, sei lá, né, Falcon, comandos em ação. Polícia e ladrão. Polícia e ladrão. Então, eu penso muito nisso, né, como a infância, né, ela na modernidade ela não seja engolida, né, porque a gente sabe, né, da questão que os próprios engenheiros, né, dessas redes sociais, tanto do Facebook, do Instagram, eles já criaram com um mecanismo embutido de ser tipo um caça-níqueis, assim, sabe, de literalmente viciar as pessoas, né? As pessoas gastam o maior tempo possível, né? E tem uma questão fisiológica mesmo, né? De cada like que a pessoa ganha, tem uma descarga de dopamina
no cérebro, então a pessoa fica literalmente viciada, né? Então, uma criança que, né, imagina um adulto que o cérebro já está formado, isso, né, e muitas vezes o adulto já fica preso. Exatamente, A criança que está em formação, né, que está com o cérebro ainda, né, molinho ali, sendo formado. Então, eu ainda acho que a gente tem que estimular a criatividade, né, tem que e a leitura, né, através do quadrinho, com certeza é uma forma excelente, né, de você... eu, né, sei lá, posso dizer por mim, né, que li desde... Quando era pequeno, descobri uns manaras do meu pai escondido. Que nem rapaz! Ele escondia numa gaveta ali. Eu, do nada, fui ver. Tinha, acho que uns 8, 9 anos ali, descobri manara, né? Mas, Moedas. O meu pai lia mais, né, mais umas coisas europeias. Assim, mais europeu ali. Mas enfim, o quadrinho é uma forma excelente assim, de desenvolver, né? Desenvolver vocabulário, desenvolver... enfim, um entendimento sobre narrativa. Eu acho que é uma mídia única, né? Porque ela une a literatura com artes plásticas, né? E com cinema, né? Porque cinema, também... Exatamente. Né? Tanto é que, assim, você que estudou cinema, aí você até tira uma dúvida minha. O próprio cinema, ele tem aqueles storyboards, como é que chama, né? Que é tudo feito... storyboard, então, antes é feito uma HQ para depois o filme, né? Sim. Claro que o storyboard ele é um proto-cinema, mas é basicamente um quadrinho, só que muito mais em função de movimento de câmera, né? Não tem tanta questão de... Né? Não tem balão, não tem, né, diálogo. É mais de angulação, de câmera. É uma narrativa visual, né? Já está colocando no papel ali como é que vai ser contada a história visualmente, né? E o quadrinho é isso, né? Então, como, né, você falou, e eu, né, porque a minha formação é essa, muita gente lê os meus quadrinhos. Outro dia um rapaz, eu dei uma entrevista também para ele, um rapaz lá da Bahia, e ele falou, pô, você faz cinema gráfico. Eu adorei, eu falei, cara, eu vou usar... vou usar esse termo aí que você cunhou, né? Eu vou colar. Ele falou, não, pode usar. Eu falei, cinema gráfico. Eu falei, uma definição perfeita, porque, modéstia à parte, como eu adaptei de roteiro de cinema para quadrinho, ele tem um andamento meio de cinema, né? Ele tem aquele andamento narrativo de cinema, sim, assim. Né? E a gente percebe muito isso... tanto no Aurora, como no Caos, e no Comunhão também. Eu achei o Comunhão, assim, muito nítido isso, né? Sim. Agora com relação ainda que a gente estava falando aí, das crianças, né, das bancas de jornal, tipo, aqui no meu bairro, aqui onde eu moro, Zona Sul de São Paulo, não tem mais banca de jornal. Se eu quiser ir numa banca de jornal, eu tenho que me direcionar ao centro da cidade, que de carro leva uns 40 minutos para quem não é de São Paulo. Então, assim, banca de jornal realmente praticamente não tem mais, né? E esse é um tema que, assim, eu converso muito com o Daniel, que é um amigão meu. Aliás, deixa eu até fazer uma pergunta que ele deixou para você. Uma pergunta não, ele me passou um negócio que eu falei que eu ia conversar com você. Ele pediu para eu mandar um abração para você e que ele adorou a sua participação no filme Eu Sou Brasileiro. Que legal. Foi rodado lá em Indaiatuba e falava de futebol. Manda um abraço aí pro Daniel. Que legal, Daniel. Pô, legal que você assistiu, né? É um filme muito, muito legal. Nem eu assisti o filme ainda. Eu tô querendo assistir, mas é um filme que eu acho que as pessoas vão descobrir ainda, né? Ele tem um elenco muito bacana, mas ainda não teve um lançamento o lançamento não foi tão difundido, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que tem várias aí plataformas de streaming, inclusive eu, né? Como eu tô falando, eu preciso procurar o filme para eu assistir. Eu vou assistir também agora, eu confesso. Eu confesso que eu não vi. Agora que ele falou, eu vou assistir. E ele é um apaixonado por Indaiatuba. Ele mora em Indaiatuba e tal. E aí ele mandou aqui, falou, não esquece de falar para ele, fala que eu mandei um abraço, que ele arrebentou no filme lá. Que legal. A gente rodou boa parte dele em Indaiatuba, né? Que inclusive é uma cidade
muito gostosa, aquela região toda muito boa, né? Sim. E é um empresário de futebol meio cafajeste, assim, meio... não é um vilão exatamente porque, mas é um cara meio safado, assim, que eu faço. Eu me diverti bastante fazendo personagem lá. Então, e aí, continuando onde eu estava, eu e o Daniel, e a gente conversa bastante sobre isso. O Daniel, ele tem muita preocupação com isso, né? O gibizinho dele lá, a Mestres do Terror e a Calafrio, ele edita assim no braço, né? Ele dinheiro do bolso, tal, não sei o quê. Ele lança a revista desde 2015 e desde 2015 até hoje, eu até falo para ele, falo, Daniel, você vai quebrar, cara. Ele não aumentou 1 centavo o preço da revista em 5 anos. Porque ele fala isso, ele fala que, olha, mas assim, eu não posso, o meu objetivo é atingir a garotada, a molecada, entendeu? E eu vejo, assim, a dificuldade dele, né? Você acha que realmente esse quadrinho mais barato, né? Esse quadrinho mais, assim, como é que eu posso dizer? Popular, né? Pop, de banca, de jornal, tal, não sei o quê, tá com os dias contados, cara? Porque é muito difícil a gente achar uma banca. Olha, espero que não, né? Espero que não. Eu acho, novamente, importante todo o quadrinho, desde do gibi, como tinha antigamente, sei lá, como era? Me fugiu o nome agora, o salaminho, o Mortadela e Salaminho. Mortadela e Salaminho. Desde dessa coisa, né, mais barata no sentido de acabamento, mas que é muito divertido e que faz com que fidelize um público, que o público tenha um hábito e comece, né, dessa vai ler a outra e daí vai ler a outra, até uma graphic novel, né, que daí como é que eu faço, né, que todas têm mais de 100 páginas, eu procuro fazer um acabamento, né, bom. Então, independente, né, eu acho que vamos dizer assim, do formato, porque novamente, é a mesma coisa de... Você pode ter tanto prazer comendo um pastel na feira, quanto comendo num restaurante francês. Sim, né? Exatamente, prazer, porque cada coisa é no seu lugar ali. Então, sim. Né, eu acho que... Agora, sobre essa questão da distribuição, né, que aí a gente falando das bancas, que eu não sei, talvez... o meu ponto é banca. Porque então, mesmo os de luxo... Se você tiver na banca, é muito mais fácil, né? Quer dizer, não é tão fácil quanto a internet, mas, assim, se você tiver o luxo na banca também, é legal, eu quero o luxo na banca, né? A questão não é o gibi barato e o de luxo. A minha questão é, assim, a banca de jornal, cara, que era um lugar tão gostoso que você ia, encontrava com um amigo, fazia amizade com o dono da banca, ficava enchendo o saco dele. Pô, quando é que chega o Capitão América? Quando é... Eu não sei se essa garotada... É uma experiência, né? A banca, na verdade, é uma experiência, né? De você ir na banca, ver, né, as revistas todas, dar uma folheada e escolher. Como eu falei, né? A gente tinha um ritualzinho quando era criança, né? A gente ia na feira todo sábado, né, eu ia com meu pai na feira, a gente fazia a feira, no caminho de volta da feira a gente passava na banca, e aí eu ia escolher a minha revistinha, entendeu? Né, porque tinha umas que eram quinzenais, tinha umas que eram mensais, e aí eu ia escolher aquelas, né, então era um passatempo, era tipo de lei, né, era essa coisa que a gente sempre fazia isso, espero que não esteja com dias contados, né, mas o que eu mesmo senti, por exemplo, o Aurora eu coloquei em banca, né, foi muito bem de vendas, né, foi muito bem. O Comunhão eu coloquei em banca também, né? Já foi menos, né? Um outro dia não, porque já é capa dura, né? Só foi em livraria e tal. Mas daí o Caos, que eu lancei no passado, fiz o esforço, porque você tem que ter uma tiragem maior, né? Um número mínimo de tiragem para colocar na banca e tudo. E já foi pior, entendeu? Por exemplo, o Knock Me Out eu já não vou mais colocar em banca, porque não compensa. Sim. Além do que, você tem uma perda de material, porque muitos vêm amassado, né? Quando recolhem, né, o que não foi vendido e retornam para você, o encalhe, né, que é chamado aí no meio.
Às vezes vem muita coisa que, cara, que tá estragado, entendeu? Que depois, como é que você vai fazer, entendeu? Então começou a não valer mais a pena financeiramente. Então, eu já não vou mais colocar em banca, porque para mim não compensa. Eu gasto muito. Cada, vamos dizer assim, unidade minha é cara, né? Se fosse um material mais centavos, então você perder o material não te pesa tanto. E ainda mais eu que faço como o Daniel, né? Eu não tenho uma grande editora por Exatamente, trás, né? Não tem um respaldo, né? A não ser o próprio fã, né? O leitor. Exato. Então, eu a partir de agora, eu vou vender mais pela internet nos meus canais, entendeu? Porque assim eu tenho como controlar o material, não vai. É uma pena, porque, né, como eu falei, eu cresci lendo em banca, eu fiz esse esforço que eu queria, né? Porque, obviamente, era um prazer que eu tive quando passava na banca e via lá, junto com Panini, junto com outros quadrinhos, eu vi o meu. Agora, tipo um sonho, né? Um sonho de criança virando realidade, né? Eu falei assim, cara, eu nunca imaginei que eu fosse ter um quadrinho meu do lado ali de, sei lá, né? De Super-Homem, enfim, né? X-Men e tal. E ó, em muitos casos aí de Super-Homem, Batman, o Aurora bate longe em termos de roteiro, cara. Não, mas é porque também é um outro tipo de história, né? Do que muitas vezes a história de super-herói, né? É um arco muito grande, tem muita encheção de linguiça, e às vezes não tem uma. A não ser que seja, né, como eu falei, uma graphic novel, né, específica, fechada, não tem muito comentário social, né, é mais superficial, né? Então, as minhas histórias, né, como novamente são adaptações de filme, né, eu acho que tem um pouquinho mais de profundidade, no sentido de quando você termina de ler, ainda você fica pensando ainda um pouquinho sobre a história, te dá uma, né, muitas vezes tem muita gente que fala para mim que leu 2 ou 3 vezes, não que seja difícil, mas que até para pegar tudo da história, né, para conseguir realmente pegar todas as referências, tem muito. Eu coloco muito easter egg, assim, que eu acho legal isso. A pessoa, nossa, o que é isso? Deixa eu pesquisar, né? O que é essa referência aqui? Deixa eu dar uma pesquisada, né? Então, eu não. Vamos dizer, eu faço para as pessoas da forma que eu gostaria de ler, né? Eu sempre falo que eu sou meu primeiro leitor, então, e eu sou um cara exigente, de certa forma, né? Então, se não passa no meu crivo como leitor, eu não acho que não vai passar pelo crivo do leitor. Então, eu acho que é um erro você, vamos dizer, subestimar o leitor, sabe? Não, as pessoas não vão entender, tratar o leitor como ignorante, sabe? Assim, às vezes as pessoas, né? Eu vejo gente que tem essa preocupação, não, vamos diluir um pouco para explicar mais. Não, eu acho que é outra coisa, tem níveis de leitura, né? Tem coisas que, por exemplo, quando eu li O Cavaleiro das Trevas, eu tinha 12 anos, tinha muita coisa que eu passei batido, né? Que eu não conhecia, não conseguia, né? Quando ele fala de política, né? Tem referência à Guerra do Vietnã, tem referência exatamente, é riquíssimo em referência. Americana, né? Tá cheio de. Mas eu já me divertia lendo ali essa história do Batman, do Coringa e tal. Depois, conforme eu fui lendo ao longo dos anos, né, sei lá, eu li já várias vezes, né, de repente, ao longo do ano eu pegava para ler de novo, aí como eu já conhecia mais coisas, eu falei, nossa, olha aqui, ele estava citando o David Letterman, por exemplo, né? Exatamente, eu nem sabia quem era o David Letterman, né, aqui, entendeu? Depois, outras leituras que eu fui fazer, eu falei, cara, olha assim, o Frank Miller, né, tá fazendo comentário aqui, papapá. Então, eu acho que uma boa obra, né, um bom quadrinho é isso, né? Quando ela tem bastante, vamos dizer assim, substrato, né, para continuar interessante durante, né, algum tempo, né? De repente, sei lá, 2, 3 anos, a pessoa, deixa eu dar uma olhada de novo. Vai lá e lê, e de repente, nossa, olha aqui, eu descobri uma coisa que eu, na minha primeira, né, lida, eu não tinha percebido, né? Não peguei e tal. Então, isso eu acho muito bacana, né? Então, e isso que você estava falando, eu peguei para reler o Aurora agora, final de semana, depois que a gente trocou o e-mail e tal, né? Eu falei, putz, deixa eu reler o Aurora aqui e tal. E é exatamente isso, cara. Na segunda leitura, garanto que quando for ler a terceira vez, tem coisas.
E galera, isso que o Felipe colocou, de procurar as referências no Google e tal, pode fazer, porque é bacana. É bacana e você vai acabar abrindo um horizonte assim para conhecer algumas coisas que não é o objetivo do canal e tal, mas assim, vai te abrir um horizonte para você começar a enxergar um pouco além, inclusive do mundo, de espiritualidade. Vale muito a pena, galera. É muito. E já vou indicar também o canal do Felipe, que eu sou fã. Então, quem quiser acompanhar lá, dá uma passadinha. De repente, se vocês curtirem, é muito bacana, viu? E Felipe, comenta um pouco com a gente dessa HQ aqui, um outro dia, que assim, até quando você mostrou aí e comentou, cara, chegou a me arrepiar aqui, porque essa HQ aqui assim, eu não sei explicar. Eu, particularmente, assim, eu leio bastante, há bastante tempo e tal, eu nunca tinha lido uma HQ com uma profundidade como eu li essa HQ aqui, cara. Poxa, que legal. E eu queria que você explicasse um pouco sobre essa HQ aqui, porque, assim, eu recomendo muito, galera, a vocês lerem isso aqui. Isso aqui tem uma profundidade espiritual que vai engrandecer muito quem tiver a oportunidade de ler isso aqui, cara. Então, eu, na verdade, foi em 99, eu estava ainda fazendo lá a faculdade de cinema, e um amigo meu falou, olha, o Ministério da Cultura vai fazer um concurso de dramaturgia, né? E na época eu estava já escrevendo algumas coisas, tinha colaborado com o Jornal da Tarde, estava começando, e quer dizer, na verdade eu já escrevia, mas eu tinha meio vergonha de mostrar para as pessoas, né? Eu já trabalhava como ator, mas isso era uma coisa que eu falava, não, né? Eu não tinha muita... Eu tinha medo, vamos dizer assim, da crítica, né? Então era uma coisa que eu escrevia e eu meio que guardava. Então, quando eu fui ver as regras, né, desse concurso, na verdade você mandava o texto de forma anônima, claro, né? Tinha uma ficha de inscrição e tal, mas o nome não podia, você não podia botar no nome do texto, né? Assim, por exemplo, um outro dia por Felipe Fogós. Não, você tinha que mandar o texto de forma anônima. Então, eu me senti seguro, né? Para arriscar. Eu falei assim, bom, eu sei que não vai ter nenhuma forma de, vamos dizer assim, de não isenção. Né? Eu sabia que quem lesse ia ler de forma isenta, tanto para o bem como para o mal, né? Porque às vezes o pessoal fala, o cara é ator, vai ser só para o bem. Não, às vezes isso funciona ao contrário, né? A pessoa Exatamente, pode... tem algumas entrelinhas aí que pode prejudicar, Exato. Então, eu falei, bom, eu vou mandar, né? E tinha uma coisa interessante que nesse ano o Ministério da Cultura estava fazendo uma campanha junto com o Ministério da Saúde que era contra drogas, né? Chamava Campanha Nacional Antidrogas, do Ministério da Saúde. Então, nesse ano, né, desse curso nacional de dramaturgia, que era um concurso anual, teve esse concurso durante alguns anos, eles resolveram juntar, então eles deram o tema, você necessariamente tinha que falar sobre drogas, tá? Então, para mim, foi também um desafio no sentido de pegar um tema meio que encomendado, né? Na verdade, não era uma coisa que, eu vou escolher o tema. Então, o tema foi dado, eu tinha que falar sobre drogas de alguma forma, e aí sim eu falei, bom, então como que eu vou falar? E aí começou a vir, cara, o processo criativo, essa história muita gente já fez uma comparação que lembra bastante o conto de Natal do Dickens, no sentido o cara, né, ele revisita a vida dele, né, basicamente é um jovem que ele é usuário de droga, logo no começo da história, não vou dar muito spoiler aqui, mas ele encontra a morte e a morte leva ele a revisitar o passado, então ele tem que repensar as escolhas dele com família, com amigos, com namorada, com toda essa época bem, é um cara que está bem na época de prestar vestibular, então é uma época do jovem de muito conflito, né, muita mudança, muita tomada de decisão. Então, é uma história que eu gosto muito, né? Eu faço também algumas citações, eu me divirto. Tem
claro, é um drama juvenil, vamos dizer assim, sobrenatural, mas tem comédia, né? A morte ela é engraçada em vários momentos, né? Tem algumas citações de cultura pop, né? Então, é uma história que realmente eu gosto demais. Daí eu acabei ganhando, né? Esse prêmio. Acho que tinham mais ou menos, sei lá, quase 5.000 textos, né, inscritos. E foi meio que me deu coragem, vamos dizer assim, para começar a mostrar, né, a publicar. Então foi vamos dizer, um primeiro feedback meu no departamento de escrita, né? Então foi uma coisa muito, para mim foi importante, né? Fui até Brasília lá receber na época era o ministro Jobim, e ninguém sabia que era eu, né? Porque eu também me inscrevi com o meu nome inteiro e tal. Então eu sei que, né, não teve influência na decisão nenhuma o fato, né, de eu trabalhar como ator. O que foi importante para mim, né? Falei, não, foi simplesmente pela escrita, eles gostaram da escrita, né? E foi isso, e ficou, né? Então foi mais uma que depois eu acabei adaptando de peça de teatro para roteiro de cinema, né? E quando eu comecei a produzir os quadrinhos, né, já era uma das histórias que eu falei, bom, uma hora eu vou tirar da gaveta e eu vou adaptar para quadrinho, né? E foi assim, né? Então é uma história que realmente eu tenho um feedback, como você falou, de muita gente que lê e se surpreende, né? Acho que, sei lá, que não sabe o que é a história, gostou da capa, né? Muita gente em evento, em feira, olha a capa e fala, nossa, que capa legal, eu vou levar, né, pela capa, e depois a pessoa me manda uma mensagem, né, pela rede social e tal, falo, cara, muita gente fala, pô, eu chorei, me falou muito do meu relacionamento com a minha família, muita gente, inclusive, com questão de droga também, falando, sabe, eu fui usuário, eu já tive, sabe, então é uma história que, da mesma forma de filme, né, muitas vezes a gente vê um filme e se emociona, e o filme fala com a gente. Eu acho que esse é uma história que eu acho que consegue conectar com as pessoas, né? Toca muitas vezes, tem muita gente que né, é tocada pela história, assim, então para mim é muito prazeroso, porque eu tenho uma sensação de meio que missão cumprida, né? No sentido de falar, poxa, se um quadrinho, né, o cinema ou um audiovisual é mais envolvente, né? A princípio, né? Isso tá falando, a princípio, exatamente. Tão envolvente quanto, né? Porque, na verdade, você cria os sons na tua cabeça, quando você está lendo, né? Mas, a princípio, né? Então, as pessoas falam, né? O cinema, muita gente já sabe como funciona, né? Um seriado na TV, a pessoa já está acostumada, né? A reação dela, como ela pode se emocionar e tal. E eu acho que o quadrinho também, né? É uma mídia que pode emocionar também, né? Eu falo isso pelo né, a resposta que eu tenho das pessoas, né? Que isso é muito legal, assim. Então, não, mas é isso mesmo. Essa HQ aqui assim, na minha visão, né? Ela é de uma profundidade, assim, e para essa galera dessa faixa etária aí, entre 18 e 23, 24 anos, seria muito legal se tivesse a oportunidade de ler essa HQ. Assim, é uma aula. Eu, particularmente, eu fiquei muito emocionado com essa HQ. Assim, eu adoro. Coincidentemente, é a única que eu não tenho duas, porque eu tenho essa mania também, a galera que acompanha o canal sabe, eu sempre tenho duas de cada, então eu tenho duas Comunhão, duas do Aurora, o Caos vai vir mais uma quando vier o Knock Me Out, aí quando for a próxima eu já pego mais uma Knock Me Out, entendeu? Eu vou fazendo essa parada, mas assim, é uma HQ maravilhosa, cara. Galera, assim, se eu puder recomendar, eu recomendo todas, porque assim, eu sou fã mesmo do trabalho dele como roteirista de HQ, né? E de cinema. Quem sabe um dia a gente vê ele no cinema também, com o roteiro, né? Sim. Mas, assim, não como é que eu posso dizer? Eu comento, assim, de coração aberto mesmo. Eu sou muito fã dessas HQs e recomendo que vocês leiam. Se não puder pegar todas e tal, essa aqui, um outro dia, para mim, assim, fundamental do trabalho do Felipe. Agora, Felipe, assim,
conta para a gente aí como é que tá os projetos aí. Você ainda tem muito roteiro na cabeça para quadrinizar para a gente? Ou como é que tá isso aí? Está começando a dar falta já no HD? Não, eu tenho alguns ainda, né? Eu tô, inclusive, pensando outro dia, assim, né? Até quando que eu vou, né? Mas o bom é que novas ideias, né, surgem. Eu tenho vontade de fazer um infantil, né? Eu tenho já uma história aí que eu tô, em algum momento, né? Eu quero lançar um infantil. Tem um outro aí, uma ficção distópica aí bem diferente do Aurora e Comunhão, é distópica mesmo no futuro e tal, né? Porque Aurora e Comunhão, não, desculpa, Aurora e Caos, né? Porque o Aurora e Caos, eles são, vamos dizer, contemporâneos, né? Eles acontecem mais ou menos agora, né? Então essa história não é bem no futuro e tal. E tenho outras ideias aí, né? O que eu tô esperando, na verdade, como eu tô com 2 em produção, né? Então eu já tenho uma ideia que eu tô querendo começar a escrever, mas daí eu não dou conta, né? Muita coisa. Então eu quero primeiro lançar o Knock Me Out, né? Que daí eu fico só produzindo a continuação, que eu ainda não vou falar o nome, né? Porque não. Eu estava tentando aqui, será que sai esse nome aí? Mas e daí eu já quero começar a escrever essa história aí que a ideia, na verdade, é o que eu tenho meio que um caderno que eu anoto as ideias, né? E daí meio que chega uma hora que eu falo, não, agora essa ideia tá martelando muito a minha cabeça, aí eu vou, vamos dizer assim, né? Escrever ela, né? E aí é tal coisa, né? Primeiro você escreve, vê, né? Depois você fala, não, adapto para quadrinho, né? Então, eu ainda tenho pelo menos uns 3 projetos prontos já que eu posso aí ainda lançar, né? E vamos ver, né? Vamos ver aí no futuro o que... Mas com certeza já tenho, né? Já está em produção, já estou com 30 páginas aí da última parte do Aurora, né? Do Ultimato. Do Ultimato, que olha, a história está incrível. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante, assim. Boa, boa. Eu estou ansioso para saber aí o que vai rolar com o Gabriel aí. Agora, é o seguinte, só voltando um pouco àquela hora que a gente estava falando da banca, que eu ia perguntar para você e acabou me passando. Tem um outro lado também que hoje a gente tem, que a gente não tinha lá atrás, que é o contato com o artista, né? O fã e artista. Então, como é que você vê o mercado hoje como está? Se isso não a gente tem essa perda, né, da experiência da banca, de tal, não sei o quê, mas por outro lado a gente tem o ganho de ter o contato com o artista, conversar com o artista, trocar um e-mail com o artista. Esse contato que para mim era muito importante na época lá das sessões de correspondência, né? Para não falar carta, porque já me chamaram de velho quando eu falo sessão de carta. Então, as sessões de correspondência que tinham nas revistas, que eu curtia, era a primeira coisa que eu lia nas HQs. E aí, com o tempo, nessas edições de luxo e tal, isso não é possível. Esse contato com o artista, você vê importância nisso? Ou como é que você enxerga todo esse momento atual? Bom, é essencial, né? Eu acho que se não tivesse isso hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, a gente não teria essa cena, essa produção nacional que de alguns anos já excelente, né? De muita gente, né? Por isso que essas ferramentas fizeram que muita gente pudesse se autopublicar. Né? Então tem muita gente que antigamente, né? Como é que você ia? Era só através de uma editora grande, né? Né? Então, hoje em dia, não, ou então você fazia fanzine, como eu fiz na escola, mas fanzine é fanzine. Olha aí, cara, que legal. Mas então, assim, você falou, né, da sessão de correspondência.
tinha uma coisa que também você não sabia se era o artista, podia ser qualquer, podia ser uma secretária. Podia ser qualquer um, né? Podia ser um funcionário ali, né? Provavelmente não era o Stan Lee que respondia, entendeu? Sim, exatamente. Então, não, mas aqui no Brasil a gente teve grandes editores, principalmente na fase da Marvel Abril e da DC Abril, que quem respondia ali imprimia a sua característica respondendo na sessão de carta. Então, a sessão de carta da Sun, né, da Super Aventuras Marvel, era diferente da sessão de cartas da Heróis em Ação da DC. Tinha Heróis da TV também, né? Heróis da TV. A gente imprimia ali a personalidade do cara, né? Agora, hoje, assim, a gente sabe que a gente está falando com o Daniel, que a gente está falando com o Marcos, que lançou um Catarse, eu fiz um programa dele aqui recentemente, que a gente está falando com o Felipe, e isso, cara, para o leitor, né? Aí eu me colocando aqui como leitor, que é o máximo que eu consigo chegar, como a gente gosta de se sentir parte do projeto, cara. Isso, assim, a gente vê o nome da gente ali, que apoiou o projeto, é um negócio absurdo, entendeu? Ou você ter a chance de realizar um sonho, de virar um quadrinho, pô, cara, não tem preço. Eu acho que isso não tem preço mesmo, assim, né? Eu também falando como fã, eu acho que não tem preço. Isso é uma coisa que só dá para fazer, né, com essa questão das redes sociais. Então, por um lado, né, a internet está matando a banca, e por outro ela está propiciando outras coisas, né? Então é isso, né? Essa troca, né, de coisas, né? Você perde um lado e ganha do outro, mas realmente, né? E além disso também a questão de como, claro, né? Esse ano é um ano atípico, mas como a cena, né, dos quadrinhos no Brasil, de eventos, né, cresceu nos últimos anos, né? Sim, eu cheguei, acho que o primeiro evento que eu fui era, se não me engano, foi inclusive em 2009, foi numa feira de quadrinhos que era lá na Devir ainda, que não tinha ninguém, entendeu? Então, ao longo dos anos, eu participei da CCXP desde 2014, da primeira edição, né? Então, você foi vendo como foi crescendo, o evento foi, sabe, crescendo, o número de gente produzindo quadrinho todo ano, né? No Artist Alley, todo ano foi crescendo, a qualidade, né? Cada ano você vendo coisas melhores, lançamentos melhores, assim, né? Então, realmente é um momento rico, né? Tirando esse ano atípico, mas disso, de gente criativa não falta, né? Claro, tem coisa também que é ruim, né? Tem coisa que, claro, né? Talvez para algumas pessoas pode ser bom, mas assim, mas o importante é você ter esse número grande, essa quantidade de gente produzindo, né? Eu acho. Eu já dei algumas palestras, né, tanto em rede de biblioteca pública aqui de São Paulo, como em algumas faculdades, falando sobre esse processo criativo de quadrinho, não? Então, muitas vezes vem, né, a garotada me pergunta, fala, poxa, como eu faço, né? Eu falo, olha, hoje em dia você tem a faca e o queijo na mão, assim, é só literalmente querer fazer, né? Porque exatamente. Você pode, né, começar com poucas páginas, faz um catarse com, né, uma verba pequena, lança um primeiro, faz uma edição pequena, você pode, né, numa gráfica fazer uma pequena edição, vende tudo isso, faz a segunda, né? Então, hoje em dia, né, você tem várias ferramentas que é basicamente isso, é querer fazer, né? É literalmente a pessoa ter vontade, né, arregaçar, e muita gente tem feito isso, assim, né? Tem começado e hoje em dia, inclusive, já está né, estabelecido no mercado aí, fazendo, né, sucesso, vamos dizer assim, porque acreditou, né, e lançou, e eu sou super, sempre apoio, né, como eu falei, né, eu já passei por isso de ter, né, medo, falei, não, será que eu faço, será que não faço? Então, eu sempre incentivo, porque eu falo, todo mundo começou um dia, ninguém nasceu sabendo, né, todo mundo começou um dia, até o Frank Miller começou um dia. Exatamente, teve que ir lá bater numa porta, né? Todo mundo, né? O Neil Gaiman começou um dia, todo mundo começou um dia, né? Porque a gente é fã, né? A gente fala, nossa, o cara. Todo mundo começou de algum jeito, né? Todo mundo teve seu primeiro, né? Sua primeira tentativa, as dificuldades, né?
claro, né? Também nem sempre tudo é fácil, você tem que lutar, vai dar trabalho, vai trabalhar, mas também faz parte, né? É gostoso, né? Depois você contar a história, você vai lembrar, fala, pô, eu lembro das dificuldades, né? E faz parte, né? Então eu sempre incentivo, né? Exatamente porque essa geração agora, né, tem essa facilidade, por exemplo, do Catarse, o Kikante, né? O crowdfunding hoje é uma ferramenta incrível, né? De você. Sim. Né? Tudo bem, tem gente que às vezes faz um projeto e ainda o projeto não está maduro, não dá o Catarse, a pessoa não consegue. É aprendizado, né? Faz um novo, melhor. O que eu errei aqui, né? Será que ainda, né, não? Às vezes eu sou sincero, quando às vezes, né, eu não desenho, eu desenho, mas eu prefiro contratar gente que desenha melhor do que eu. Mas às vezes tem gente que me manda, né, uma imagem, eu falo, olha, eu acho que tá bacana, você tem potencial, né, mas você ainda não tá maduro, né, você tem que estudar mais, investe um pouco, faz um curso, né, sabe, gasta mais tempo, porque desenho é muito tempo, né, quando eu desenhava, a melhor época que eu desenhava é quando eu estava na escola, que eu ficava o dia inteiro desenhando, né, então, no desenho... E às vezes até na aula mesmo, vamos confessar. Desenhar não é igual andar de bicicleta, né? Você vai perdendo, né? É igual música, né? Se você não pratica, você vai perdendo. Então, agora, quem quer, né? Quem quer, cara, vai atrás, né? Quem quer se esforça e tem muita coisa bacana isso, né? Como eu falo, né? O pessoal faz uma arte bacana, assim, um projeto interessante, né? Uma arte bacana. Eu dou muito curso de narrativa, né? Por exemplo, tem um curso meu online de narrativa numa plataforma chamada Savoir. Então, tem gente que tem dificuldade de contar história. Tem gente que é o contrário, né? Desenha bem, mas não sabe contar história, né? E me fala, pô, eu queria... Então, eu falo, ó, faz um curso, investe, né? Para você aprender a... Porque também é uma linguagem, né? É uma linguagem, você tem que também estudar e tal. E é isso, né? E daí o resultado é muito proporcional ao teu investimento pessoal, a energia, né? O que você coloca no projeto, né? É isso aí. Bom, galera, a gente já está quase uma hora aí ocupando aqui o Felipe. Então vamos encaminhar aqui já para o finalzinho. Antes de passar para o Felipe aqui com todos os meus agradecimentos, assim, que eu sou fã mesmo das HQs desse cara aqui, são sensacionais. Eu só queria aproveitar, pedir para você aí, ó, você já sabe como é que funciona aqui no canal. Se você não é do canal, você viu, ó, eu não peço isso lá no começo do vídeo, porque eu acho que não é legal. Eu deixo aqui só para o finalzinho, se você realmente curtiu o vídeo, me dá seu voto de confiança, se inscreve no canal, toca no sininho. E, Felipe, o que você deixa aí para a gente aí de despedida, últimas palavras para esse vídeo, que futuramente aí nos próximos lançamentos a gente vai voltar a conversar bastante aí. Falando, eu lembrei agora, né, para quem está interessado nessa questão de como produzir um quadrinho, né, do processo de produção, eu coproduzi um documentário e eu apresento o chamado Traço Livre, tá, que inclusive eu ganhei um HQ Mix em 2018 com esse documentário, sobre exatamente a cena do quadrinho nacional e como o processo de produção, né, desde a ideia até escrever o roteiro, até adaptar o roteiro, até a distribuição. Então, toda a cadeia de produção, eu acho que pode ser bem, vamos dizer, educativo, né, para quem tem curiosidade, de repente fala, poxa, como que será que eu faço um quadrinho? Então, dá uma boa explicada, assim, das etapas. Então, isso né, tem no YouTube, tem algumas plataformas aí que o pessoal chama Traço Livre, tá? Então, isso é uma coisa. Segunda, novamente, quem, né, quiser conhecer os meus quadrinhos, vou mostrar de novo aqui, né? Então, ó, você mostra aí, eu mostro aqui. Então, Aurora, Caos, Comunhão, Outro Dia, né? Eu tenho esse combo, né? Eu mando esse combo aí com uma lembrancinha também. É só entrar em contato aí nas minhas redes sociais, na página do Aurora aqui no Facebook ou pelo meu Instagram, Felipe_Fogozzi, e manda uma mensagem, vou ter o maior prazer de conversar com vocês, e mando autografado aí, é um excelente presente também, a gente está chegando no final do ano aí, quem tiver a fim de dar um presente diferente, vale a pena lembrar o Knock Me Out, né, a 5ª história sai
tudo dando certo em novembro, né? A gente deve ter aí um evento, claro que a gente sabe essa questão da pandemia e tudo, mas eu acho que vai dar certo de fazer um evento na Le Burger, né, na hamburgueria aqui em São Paulo, nos Jardins. Maravilhosa. Espero estar presente na CCXP online, mas tudo bem, eu me inscrevi, ainda não saiu, né, o resultado de quem vai poder participar, mas espero poder estar presente lá. E é isso, né, pessoal? Vamos ver, tomara que ano que vem a gente já volte ao normal, a gente possa ter os eventos presenciais de novo, né? Mas se não, novamente, a gente continua se comunicando aqui virtualmente, né? Então é fácil ter acesso, é só mandar uma mensagem, eu vou ter o maior prazer de entrar em contato com vocês. Joia. Valeu, Felipe. Muito obrigado aí, cara, pela participação. E, galera, não se esqueçam que lá na HQ Caos tem um personagem lá que talvez você vá reconhecer. Pede a sua lá, lê a HQ e depois você deixa aqui nos comentários se você me achou na HQ ou não. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até agora e até o nosso próximo vídeo. Valeu, Felipe. Valeu, Cássio. Um abraço. E agora eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixa um like lá também e sem mais delongas, fui!